Olá amigos, sejam bem-vindos às Notícias Proféticas. Após algumas semanas de pausa, estamos de volta para mais notícias dos tempos do fim. Vamos primeiro, antes de analisarmos estas notícias, vamos primeiro elevar uma prece ao Senhor como habitualmente. Nosso Pai que habita nos altos céus, ó Senhor, te agradecemos, Pai, todas as bênçãos, te agradecemos em particular a bênção, Pai, de nos manteres de olhos abertos para nós percebermos, Pai, os acontecimentos dos tempos do fim. O Teu Filho vem, muito brevemente, Pai, e nós estamos percebendo isso todos os dias. E o nosso intuito é ajudar as pessoas que nos assistem a perceber isso também e a ganhar uma nova dimensão e um novo entendimento acerca dos tempos do fim. Então, Pai, ajuda-nos nesta hora, Pai, a todos nós, é o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, todos sabem, recentemente foi celebrada no mundo cristão a Páscoa, no passado dia 31 de março. Mas parece que lá, do outro lado do Atlântico, nos Estados Unidos da América, a Páscoa foi celebrada de maneira um pouco diferente. O seu presidente, o presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, decidiu dar uma nova celebração ao dia de Páscoa. Que diz-nos aqui que ele, aqui Joe Biden, não é? Nesta notícia que vocês veem, Joe Biden proclama o Dia da Visibilidade Transgênero na Páscoa. Então diz aqui, mais que o presidente norte-americano ofendeu os cristãos ao exaltar este tema no dia de Páscoa. Ok, amigos, desde o início que Joe Biden sempre se assumiu como um católico praticante, um católico fervoroso, segundo ele. Bom, se ele realmente fosse praticante, nem era muito mau. Mas, na realidade, o dia de Páscoa, comumente celebrado pelos cristãos, embora seja uma festa que já tenha perdido todo o sentido, uma vez que o Cordeiro de Deus já foi finalmente imolado e foi morto pelos pecados da humanidade. Mas, enfim, ainda se celebrasse a Páscoa de forma regular, ou ainda que as entidades mundiais respeitassem isto, já não seria muito mau. Porque, comumente, no dia de Páscoa, se celebra a morte de Cristo. Se traz novamente à memória das pessoas o sacrifício expiatório de Cristo pela humanidade. Infelizmente, o presidente norte-americano optou por fazer outra coisa este ano. O presidente desta nação, a nação norte-americana, a qual foi escolhida por Deus para ser o Israel do presente, para ser uma luz no mundo, tal como Deus planeou que o antigo Israel fosse também uma luz no mundo. Como vocês sabem, pela história bíblica, o antigo Israel falhou nesse intento. Deus suscitou, no século XVII, uma nova nação, uma nação limpa, uma nação nova, fora das cadeias europeias do catolicismo, uma nação onde ali poderia florescer, digamos, a verdadeira propagação do Evangelho, e dali seria uma ponte para o mundo. Parece que neste momento, e pouco tempo antes da volta de Cristo, esta nação não só colocou para o lado a celebração da morte de Cristo, como também, em vez disso, colocou uma celebração dos servos de Satanás. Mas vejam o que diz a Bíblia acerca disto. Em Isaías, no capítulo 5, no verso 20, temos um versículo muito conhecido. Isaías 5:20 diz-nos o seguinte: Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que põem as trevas por luz e a luz por trevas, e o amargo por doce e o doce por amargo. Se lemos um pouco mais à frente, no 24 e no 25, diz-nos o seguinte: Pelo que, e esta será a consequência destas pessoas que fazem isto, pelo que como a língua de fogo consome o restolho e a palha se desfaz na chama, assim a raiz deles será como a podridão, e a sua flor se esvaicerá como o pó, porque rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por isso se acendeu a ira de Jeová contra o seu povo, e o Senhor estendeu a sua mão contra ele e o feriu. E as montanhas tremeram, e os seus cadáveres eram como lixo no meio das ruas. Com tudo isto, não tornou atrás a sua ira, mas ainda assim está estendida a sua mão. É verdade, amigos, que isto era uma profecia contra Jerusalém, contra o antigo Israel. Mas também é verdade que, como o antigo Israel, ou a sua capital, foi destruída por causa da impiedade do povo, a história novamente se repete neste novo Israel que Deus criou dos tempos modernos, onde a impiedade novamente cresce e o mal é posto por bem e o bem é posto por mal. Pelo que a ira do Senhor se voltará a acender contra esta ímpia nação. Contra esta nação que, em vez de ser um farol para o mundo, tem sido uma autêntica pedra de tropeço
para todas as outras nações ao redor, difundindo conteúdos como este, como vimos, homossexualidade, pornografia, os filmes de violência de Hollywood, algumas leis draconianas que estão sendo, digamos, perpetradas naquele lugar, como por exemplo o decreto dominical, e por aí fora vai. Infelizmente, os Estados Unidos da América mudaram a sua missão de ser um farol para ser uma autêntica zona de trevas. Mas as coisas não ficam por aqui, irmãos. Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus de amor, e Ele nunca deixa os habitantes da Terra sem avisos prévios acerca do seu juízo. Como vocês já puderam talvez ver nas notícias, nos próximos tempos, ou nos próximos dias, ocorrerá um eclipse total justamente sobre os Estados Unidos da América. Tal como esta notícia aqui nos diz, onde diz que o eclipse total na próxima segunda-feira, dia 8 de abril, obriga a cancelar aulas por questões de segurança. É verdade, eclipses solares é um fenómeno da natureza. Já houveram vários pelo mundo, ao longo da história. Muitos dos povos antigos associavam isto às divindades, associavam isto ao fim do mundo. É verdade. Mas é verdade que Deus, neste momento, e acredito piamente que neste momento, e vocês já vão perceber porquê, neste momento está usando fenómenos no céu para realmente advertir as pessoas do dia do juízo. Se não, vamos ver também o que é que a Bíblia nos diz acerca disto. O que é que a Bíblia nos diz acerca destes sinais dos fins dos tempos? Venham comigo ao livro de Lucas, um dos Evangelhos, no capítulo 21, Lucas 21. E no verso 25, Lucas 21, 25. No contexto da vinda do Filho do Homem, no contexto dos últimos dias da história da Terra, que antecedem a volta de Cristo, olhem bem o que é que o próprio Senhor Jesus disse acerca dos dias que antecedem a sua vinda. Ele disse que, verso 25, e haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e sobre a terra a angústia de nações em perplexidade com o bramido do mar e das ondas. Ok? Então, logo no verso 27 diz, então verá um Filho do Homem vindo de uma nuvem com poder e grande glória. Ok? Isto tudo no contexto dos últimos dias da história da Terra. Nos diz a Bíblia que, palavras do Senhor Jesus, que haveria sinais no sol, na lua e nas estrelas. Brevemente, teremos um eclipse solar nos Estados Unidos da América. Mas vamos recuar no tempo e vamos perceber porque é que estes sinais no sol, na lua e nas estrelas estão-nos dizendo alguma coisa. Vamos recuar a 21 de agosto de 2017. No dia 21 de agosto de 2017 ocorreu também, nos Estados Unidos da América, um eclipse solar total. E esse eclipse solar total não foi apenas mais um fenómeno. Este eclipse solar, ele foi de oeste para este nos Estados Unidos e ele, curiosamente, passou estrategicamente, e lembrem-se que isto é um fenómeno natural, passou estrategicamente em cima de 7 cidades norte-americanas com o nome de Salem. Nestas 7 cidades passou exatamente, foi visto ao longo numa linha nos Estados Unidos, e esta linha banhou 7 cidades com o nome de Salem. Este nome Salem remete-nos para a paz. Talvez o Senhor nos estivesse a querer dizer àquela nação que terão 7 anos de paz, terão 7 anos para vocês pensar nos vossos pecados, para vocês tomarem tempo para colocarem a vossa vida em ordem perante o Senhor. Talvez o Senhor quisesse dizer isto. Lembrem-se, o Senhor muitas vezes faz sinais de forma muito discreta. E só aqueles que têm os olhos mais abertos os conseguem entender. Parece que 7 anos depois, no dia 8 de abril deste mesmo ano, 2024, teremos um novo eclipse solar nos Estados Unidos da América. Desta vez de sul para norte. Que começará no Texas e acabará já na Nova Escócia, lá no Canadá. E este eclipse, ele terá a particularidade de, vendo a trajetória, como vocês veem aqui, vendo a trajetória do último eclipse para este, eles cruzam-se exatamente num determinado lugar nos Estados Unidos da América. Se nós colocarmos em ordem estas duas trajetórias. E este lugar fica exatamente no estado do Illinois. E é um lugar chamado de Pequeno Egito.
Ok? É um lugar, um nome curioso, Pequeno Egito, lá nos Estados Unidos da América. E esta particularidade deste lugar, como vocês também veem aqui no ecrã, ele encontra-se no Illinois, no município de Carbondale. E este município de Carbondale abriga quatro cidades com nomes egípcios, pois esta terra, como vos disse, é chamada de Pequeno Egito. A primeira, um pouco mais acima, como vocês veem, é a terra de Goshen. Goshen é uma cidade egípcia do Antigo Egito. Descemos para Tebas, nova cidade do Antigo Egito. Descemos ainda mais para o Cairo e subimos para Karnak. Então temos esta trajetória aqui, este lugar onde eles vão cruzar, o centro do X, será num Pequeno Egito, nos Estados Unidos da América, lá no estado do Illinois. Talvez Deus quisesse apontar como o centro, digamos, desta trajetória, o centro destes avisos que Deus está a dar, justamente os pecados trazidos do Egito. Toda a apostasia, digamos, todo o paganismo, toda a idolatria comum no Antigo Egito está-se verificando hoje nos Estados Unidos da América, o que tem contribuído para obscurecer a luz desta nação. Então o Senhor está a dizer que o centro dos vossos pecados, o centro dos meus avisos está na vossa apostasia, está no facto de vocês pecarem deliberadamente e têm trazido esse sistema de paganismo do Antigo Egito. E talvez este centro não seja à toa, o centro destas duas trajetórias não seja à toa neste Pequeno Egito. É de salientar também, como vocês veem, esta trajetória vai de baixo para cima, desta vez. E há outro facto curioso também que eu me estava a esquecer. Não existe lugar nenhum na Terra onde as mesmas pessoas tenham vivido no mesmo lugar e visto dois eclipses solares totais. Não existe esse lugar, ok? A pessoa pode agarrar num lado e viajar para o outro e ver novamente um eclipse solar, mas teria que viajar, não ficar na sua própria terra. Mas parece que é a primeira vez na história que isto está acontecendo, que aquele lugar, o Pequeno Egito, veja dois eclipses solares totais no espaço de 7 anos. Algo inédito na história da Terra. Mas parece que este segundo eclipse, agora digamos do 8 de Abril, ele do sul para norte vai apanhar novamente 7 cidades distintas dos Estados Unidos. E todas estas 7 cidades têm o nome de Ninive. Sim, eu também não sabia, mas na realidade existem 7 cidades nos Estados Unidos com o nome de Ninive. E a trajetória deste eclipse consegue apanhar todas elas sem exceção. Okay? Apanhando ainda a única cidade do Canadá, também que se chama Ninive, que fica lá na ponta, já perto do Oceano Atlântico, na Nova Escócia. Então, este eclipse apanha 7 Ninives norte-americanas e a única Ninive canadiana. 8 cidades ao todo com este nome. Parece que em 21 de agosto de 2017, este eclipse apanhou 7 cidades com o nome de Salém. 7 anos depois vai apanhar 7 cidades com o nome de Ninive. E o que é que nos remete o nome Ninive? Remete-nos para uma cidade dos tempos bíblicos, não é? Vocês conhecem, uma cidade pagã, uma cidade ímpia, que na realidade onde Deus mostrou misericórdia e digamos, enviou o profeta Jonas, o qual, como vocês sabem da história, tentou escapar a esta missão, mas Deus conduziu, digamos, para lá de forma maravilhosa. Então Jonas viu-se obrigado a ir a Ninive, pregar o arrependimento, e na realidade Ninive, então, ela estava para ser destruída e não foi destruída por causa do seu arrependimento, por causa de se ter vestido de pano, de saco e cinza e ter se arrependido dos seus pecados, do seu paganismo, da sua idolatria, da sua apostasia ao estilo egípcio. Mas, infelizmente, se vocês veem no livro de Naum, Ninive voltou a ser destruída anos mais tarde, porque, entretanto, voltou a mergulhar nesse mesmo paganismo da qual se arrependeu antes. Mas curioso é o facto de que talvez Deus esteja dando uma mensagem aos Estados Unidos da América, os quais serão um exemplo para todo o mundo. Talvez Deus esteja a dizer para que eles tenham, neste exato momento, a sua prioridade seja se arrepender dos seus pecados, que eles estão se portando como Ninive, estão se portando de forma ímpia, estão-se banhando na prostituição do pecado e estão importando todas estas coisas do Antigo Egito. Deus tem misericórdia desta nação, desta novo Israel, assim como teve misericórdia do Antigo Israel. Porém, assim como Deus usou profetas para avisar o Antigo Israel, Deus está a usar neste momento sinais na lua e nas estrelas, no sol, na lua e nas estrelas, como diz aqui em Lucas 21,
para na realidade avisar aquele povo impenitente de que os seus pecados estão subindo aos céus. Existem também outros factos curiosos. É que, também eles naturais, o chamado cometa do diabo, ou assim o batizaram, aproximar-se-á da Terra, digamos, nesse mesmo dia. Outro facto curioso é que a constelação de Leão alinhar-se-á também por trás do Sol e deixará de ser visível. O Leão, a constelação do Leão, pode remeter-nos para o Leão de Judá. Parece que o Leão, esta constelação de Leão, ou parece que o Leão de Judá, se vai esconder, digamos, à medida que estes sinais são lançados sobre os Estados Unidos da América. Outro facto também curioso é que após 2 anos de paragem, e este já não é um fenómeno natural, após 2 anos de paragem, os cientistas vão outra vez reativar, neste mesmo dia, o Centro de Pesquisas de CERN, que fica na Suíça, que apanha vários países, Suíça, França e Alemanha. Então este acelerador de partículas do CERN, infelizmente, não tem sido usado para fins muito éticos. Tem sido usado, infelizmente, para fins muito obscuros. Os fins mais obscuros que a ciência podia ter, eles estão a ser, digamos, perpetrados naquele acelerador de partículas. E parece que justamente nesta data, no dia 8 de abril, eles vão começar a acelerá-lo. Aliás, eles novamente a trabalhar com ele, para assim poder perceber como é que se comportam algumas partículas escondidas no universo. Amigos, parece que Deus está tendo misericórdia daquele povo, e aquele povo será posto como exemplo a todo mundo do que é um povo que foi escolhido por Deus, mas um povo que se afastou e mergulhou no pecado e na idolatria egípcia. É verdade, o Senhor tem misericórdia, mas a sua misericórdia, ela não tem limites, porém a sua paciência também chegará ao fim. E Deus permitirá que venham pragas, que venham juízos sobre aquela nação ímpia, a qual devia, como vos disse há pouco, ser uma luz para o mundo, mas tem sido trevas para as nações. Amigos, a mensagem que está sendo dada aos Estados Unidos da América é uma mensagem não só para eles, mas para todo o mundo. Arrependam-se imediatamente. Parem de pecar. Voltem atrás nas vossas vidas. Parem por um momento e reflitam novamente. Parem por um momento e arrependam-se, condonam-se dos vossos pecados. Pensem que vocês estão, ou que nós estamos pisando a lei do Senhor, pisando o Senhor dos Exércitos com os nossos pecados. Pensemos que esses pecados precisam ser confessados ao Senhor, precisamos nos arrepender deles, precisamos sentir nojo dos próprios pecados, irmos ao Senhor não tanto vestidos de saco e cinza de forma física como o povo de Nínive, mas de saco e de cinza espiritual, chorando pelos nossos pecados, causando tristeza, estando tristes e pesarosos pelos nossos próprios pecados, por termos ofendido ao Senhor ao longo dos últimos anos da nossa vida. Temos de pensar também que temos que dar o terceiro passo neste processo de arrependimento, mas é o terceiro e mais doloroso passo, que é justamente o abandono do pecado. Eu sei disto por experiência própria, amigos. É verdade que a gente se arrepende dos pecados, é verdade que a gente confessa ao Senhor porque ficamos com vergonha deles, mas é verdade que abandonar o pecado é algo muito, muito difícil, amigos. É abandonar a nossa própria natureza. É dizer que não a Satanás e fugir dele. É dizer que não ao nosso próprio eu. É a parte mais difícil deste processo. E é a última também. Mas reparem, uma vez que o fim se aproxima a passos largos e antes da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, verificar-se-á a chuva soródio, o grande derramamento do Espírito de Deus, do Espírito Santo, sobre as pessoas ou sobre aqueles 144 mil, onde eles farão, digamos, terão um poder adicional para a grande e última proclamação do Evangelho, este alto clamor. Então, amigos, uma das condições para que na realidade o Espírito venha sobre esses escolhidos vai ser justamente um coração livre de pecados, ou seja, terem abandonado o pecado de vez. Amigos, qualquer um de vocês pode ser um candidato a essa bênção, a essa enorme bênção de Deus, de ter o seu Espírito, de ter, digamos, de partilhar esta virtude e de ter este poder adicional que nos vai capacitar para terminar a obra.
A vontade já existe, amigos. Não é pelo Espírito Santo vir sobre nós que nós vamos de repente ter vontade e ter, digamos, esse ânimo. Não, tudo isso já existe. Já temos a vontade, já exercemos o poder da vontade, o poder da escolha e o poder da decisão. Então, o que o Espírito Santo nos vai trazer é realmente poder para nós exercermos o poder da vontade. Ou seja, meios, ferramentas para nós exercermos esse nosso poder. Essa vontade que nós temos de espalhar o Evangelho ao mundo de forma mais eficaz que aquela que já fazemos. Mas tudo isso tem que ser trabalhado desde já, desde hoje. Lembrem-se, o Senhor está enviando sinais no Sol, na Lua e nas estrelas para avisar a humanidade de que o fim se aproxima, de que a humanidade deve se preparar intrinsecamente para o fim dos dias e deve se preparar para a salvação. Ou então, teremos o lado oposto. Se nós não demos crédito aos sinais de Deus, se nós não demos crédito à pregação, se nós não demos crédito ao arrependimento dos nossos pecados, se nós não abandonarmos o pecado e continuarmos a segurar os nossos pecados de forma carinhosa, o fim que nos está reservado é apenas um só. A morte no lago de fogo. Sim, o lago de fogo é real. Jesus pregou sobre ele. O lago de fogo está preparado para o diabo e os seus anjos, mas também está preparado para aqueles que seguiram Satanás, para aqueles que preferiram andar com os seus pecados ao colo. Assim como os Estados Unidos atravessam neste momento uma autêntica apostasia nacional, as outras nações, infelizmente, têm-lhe seguido o exemplo. Portugal e todas as outras nações estão mergulhadas num autêntico lamaçal de trevas. É tempo, amigos, de se arrependerem, é tempo de abandonarmos os nossos pecados de uma vez por todas, se queremos receber o refrigério. Amigos, fica este conselho, fica esta advertência da parte do Senhor, amigos, da parte do Senhor, pois eu sou tão miserável quanto vocês. Mas da parte do Senhor fica esta advertência para cada um de nós. É um convite da parte do Senhor e Ele está avisando, está enviando sinais, está convidando as pessoas a abandonarem esses pecados, está convidando as pessoas a serem humildes de coração e viver uma vida reta, justa e santa diante do Senhor. E Ele está fazendo esse convite. Aceitemos esse convite e hoje, sem demora, imediatamente, é possível fazê-lo. Então, amigos, este é o convite do Senhor que vos deixo aqui neste dia, para que, na realidade, sejam muitas e muitas pessoas a receber esta dádiva do Espírito Santo. Desejo que o Senhor vos abençoe, vos ajude, vos dê forças e vos ilumine. E até à próxima.